Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a irmã Maria, dizendo: o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus, e com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não hei
em Tito, que se creres verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Até aqui. Eu fiz uma leitura, mas antes de meditar, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, por esse momento, por esse culto, para podermos louvar o teu nome, Senhor. Eu sou apenas o seu servo, Pai. Que a minha boca, Senhor, fale o que o Espírito Santo tem que falar à igreja hoje, Pai. Para que nós saiamos daqui, Senhor, impactados com a tua palavra, para que nós possamos sair muito melhor do que nós entramos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Nós temos, como eu tinha dito no comecinho, um monte de pedra. Pedra da decepção, pedra da incredulidade, pedra do medo. Nós temos o que impede que Jesus faça um milagre na tua vida? O que impedia nessa passagem que Jesus fazia o milagre? Ou seja, qual era o milagre? Ressuscitar Lázaro. Legal. Para Lázaro sair, precisava fazer o quê? Tirar a pedra. Jesus podia ressuscitar. Jesus também podia remover a pedra. Tem poder para isso, mas existem aquelas coisas. O que Deus determinou para que nós façamos, Ele quer que nós façamos, e não Ele faz. Quando chega no nosso limite, é Ele que age. Quando você acha que é impossível, aí é que Ele entra em ação. Tirar a pedra do túmulo, Jesus podia? Podia. Mas quem coube tirar a pedra? Os homens. É fácil tirar uma pedra de frente, da frente do túmulo? É fácil. É fácil ressuscitar Lázaro? Não. Então aí cabe quem? A Jesus. Então, existem coisas, e a maioria das coisas, Deus deu para que nós façamos. Ele não quer que ele leia para você a Bíblia. Você é que tem que ler a Bíblia. Você é que tem que orar. Ele vai responder a oração no momento em que ele achar oportuno. Foram pedir para Jesus lá na aldeia aonde Jesus estava, que o Lázaro estava enfermo. E Jesus: tá bom, depois eu vou. Esse depois eu vou demorou um pouco. E esse pouco que demorou, 2 dias que Jesus ficou lá a mais, Lázaro morreu. Jesus permitiu, Deus permitiu que Lázaro morresse, para que a glória de Deus fosse manifestada na vida de Jesus. Jesus ressuscitando Lázaro. E aí ele chega lá, ele fala: tirem a pedra. Tiraram a pedra. E aí ele fala: Lázaro, vem para fora. Nós podemos fazer isso? Não, só se ele permitir. Mas Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Foi removida a pedra, foi removida a única coisa que estava impedindo que Lázaro saísse. Nessa noite, assim como Jesus removeu a pedra do túmulo de Lázaro, Ele pode e Ele vai, depende de você, Ele vai remover
um monte de coisa da sua vida. Ele pode remover pedra do medo, que nós vamos conversar, pedra da incredulidade, pedra da culpa, pedra da comparação e uma pedra da morte. Então Jesus chama: Lázaro, vem para fora. E você vai abrir a tua boca agora e vai dizer assim, o seu nome, que Jesus vai chamar: vem para fora. Então, por exemplo, no 3, eu vou falar: Luiz, vem para fora. Então Jesus vai chamar todos nós. Todos nós vamos dizer o nosso nome. Não vai falar: Luiz, vem para fora, hein? Luiz sou eu, certo? Então ele vai te libertar. Ele vai tirar um monte de pedra. Amém. Então lá, 1, 2, 3. E o Senhor agora começa a agir na tua vida. Eu tenho, além das pedras do rio, tem mais uma ainda, né? Sobrou mais uma pedra. Além das pedras do rio, tem um monte de pedra. Tem pedra da ansiedade, pedra de uma aflição. Mas o Senhor vai trabalhando na vida, vai removendo isso. Uma pedra que Ele quer tirar de vocês hoje, da gente hoje, é a pedra do medo. É normal sentir medo? É normal. Se alguém falar que não sente medo, interna. Porque medo é um sentimento normal. O que eu não posso é me deixar que o medo tome conta da minha vida. Eu, na minha profissão, eu lido com isso o dia inteiro. No consultório, as pessoas que vão ao dentista, a primeira coisa é que tem medo. E senta na cadeira com medo. Abre a boca com medo. Aí eu trato, vai embora. Às vezes o medo some, mas às vezes o medo continua. Tem medo, porque todo o nosso instrumental, ele é um instrumental agressivo. É tudo pontudo, se aquilo escapar, machuca, é a broca, é o motorzinho, aquele barulho, né? Tudo isso. Mas as pessoas, é normal ter medo. O cara que senta e fala: pode fazer o que eu quiser, que ele não tem medo, esse não é normal. Esse não é o normal. O normal é que a pessoa tenha receio. Ninguém vai para um centro cirúrgico como vai para uma lanchonete. Você pode, por mais fé que você tenha em Deus, não é? Por mais seguro que você esteja na mão dele, você tem sempre uma certa ansiedade, um certo medo, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Você vai passar por uma cirurgia, você vai passar por algum procedimento. Então, o medo, quem vai sair hoje em São Paulo à noite, no centro da cidade, seja lá para onde for, sozinho à noite, a pé, e fala que não tem medo, é um doido. Porque, infelizmente, a gente passa por situações que não deveriam passar hoje. Por pessoas na rua, que está arriscado a sofrer um assalto e assim por diante. Tem um monte de gente que, infelizmente, pode te fazer mal. Então, Deus, Jesus, te protege, mas não vai também lá na boca do leão para ver se ele vai te morder ou não. Não vai colocar a mão na boca do leão, ele vai ficar sem braço e vai falar que Deus nos protegeu.
Deus te avisou. Para isso tem uma grade separando você do leão. Então o medo nosso está no versículo 7. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna-se para lá. Então os discípulos estavam com medo e queriam matar Jesus, queriam apedrejar Jesus. Não, mas não vamos para lá, porque outros dias queriam te apedrejar. Mas Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, nesse caminho não há medo. Ele sabe para onde Ele anda, Ele sabe para onde Ele vai. Você ora, Ele te dá o caminho. Nesse caminho, a pedra do medo não existe. Ora, para que Jesus chegue para você e te remova a pedra do medo. Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, me dá forças, Pai. Ai, Senhor, remove isso. Dê forças para que remova de você. O Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. Tem gente que tem medo de dirigir por problemas psicológicos, traumas. Não deixa o medo te dominar. A partir do momento que o medo te dominar, você é escravo daquilo. Então Jesus nos mostra que Ele retira a pedra do teu medo. Aquele medo que faz com que você não faça mais nada. Existem pessoas que são fracassadas, não passam no vestibular por questões de medo na prova. Então, ore para que esse medo desapareça. Existe uma outra pedra que nos circunda, é a pedra da incredulidade. É a pedra da falta de fé que vem às vezes nos açoitar. Se eu perguntar aqui, quem acredita em Deus, todo mundo, que em Jesus Cristo, todo mundo, você tem fé, todo mundo, levanta a mão. Mas essa fé agora, ela é variável de dia para dia. Ela é variável de segunda a sábado, de domingo a domingo. Domingo à noite, depois do culto, a minha fé começa a aumentar. Segunda está lá em cima. Terça aumenta, começa a diminuir. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, está zerado. Eu estava lendo um livro de um pastor, onde ele falava assim, ele é pastor há 40 anos, lá nos Estados Unidos, e ele durante algum tempo, ele se via que espiritualmente, ele era grande aos domingos, por causa do culto. Mas de segunda a sábado, a parte espiritual dele, vamos colocar assim, a força espiritual, para a gente poder medir, certo? A força espiritual dele era bem menor, era grande aos domingos. Não, ela tem que ser o quê? Igual. E aí ele vai batalhando isso. Essa batalha, sabe o que é? Comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus tem que ser diária. Ele tem que me tornar
uma pessoa íntima, lá dentro. Pastor Hélio, ele leu 1 João 4, põe para mim, 1 João 4, 13. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós. É esse conjunto, nós nele e ele em nós. Essa duplicidade tem que haver. Quando há essa duplicidade, toda essa pedra, principalmente a pedra da incredulidade, é removida da tua vida. Em Marcos 5, diz assim, que Jesus foi em Nazaré, e lá, chegando lá, ele curou poucos enfermos. Olha que os caras perderam, porque faltava fé, a incredulidade. Jesus ficou admirado, olha só, Jesus ficou admirado da incredulidade do povo. É mole isso? Imagina Jesus presente aqui. Ele está. Mas agora você quer deixar de Jesus contente ou descontente? Só vai ficar contente quando o teu grau de fé for aumentando. Eu não falo quando o teu grau de fé for grande, isso aí é bobagem. Cada um tem a sua fé e a sua fé vai aumentando mais. Uns fedem mais, outros fedem menos. Depende do desodorante que a pessoa usa. Então, o que nós queremos é que essa pedra da incredulidade seja removida. E a incredulidade vem no versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Quer dizer, um fala, vamos apedrejar, ou então olha, sabe, então já o barco vai entornar mesmo, então acabou, vamos para lá então, vamos morrer nós, vamos morrer ele, vai todo mundo pro mesmo barco. Quantas vezes nós não falamos, não isso, mas parecido com isso? Então vai, já foi tudo, acabou. Não é isso. Nós mudamos a nossa história através de Jesus. Tira medo, tira incredulidade. E aí aparece uma pedra, que é uma pedra, aqui eu sei que ninguém faz isso. O que a Marta falou, diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, olha aqui, engraçado, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Está vendo, pastor Hélio? Se o senhor não tivesse feito aquilo não teria acontecido. É fácil falar isso, né? Nossa, olha, se você tivesse feito isso, não ia acontecer. Como é fácil culpar os outros? A maioria, a primeira coisa que culpa é Deus, né? Senhor, mas eu oro, eu jejuo, eu dizimo, eu faço um monte de coisa, e me acontece isso. Acontece.
Por que acontece? Romanos 8:28 fala o quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você pegar esse versículo, e tomar como carro-chefe da tua vida, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Acabou. Todas. O que vai acontecer de positivo e o que vai acontecer de negativo. Mas se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou tendo comunhão com Ele, eu estou nele e Ele em mim, tudo aquilo que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus, é para o meu bem. Mas aí que está, existe sempre uma condicional. Nós temos que olhar para a condicional. O Senhor tem que estar em mim, e eu nele, e Ele em mim. Nessa condição, pode acontecer tudo, porque eu sei que é para o meu bem, que é para o teu bem. Aquilo que vai acontecer, vai ser do teu bem. Na hora, você culpa quem você quiser. Você culpa Deus, você culpa o vizinho, você culpa a mulher, culpa o marido. Culpar marido e mulher, então, é a coisa mais fácil, né? É a coisa mais fácil, é um culpar o outro. Tá bem? Eu não te falei? Se você tivesse feito isso e vice-versa. Mas é assim. Vamos olhar para nós dentro. E quando nós olhamos, o Senhor remove essa pedra da culpa. Tira a culpa. Quantas culpa nossa, então? O que nós nos culpamos? Não estou falando em culpar Deus e culpar os outros. Agora vem a parte que é pior, que é quando você se culpa. Se eu tivesse lá, não teria acontecido isso. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia. Bom, mas já fez, então agora é consertar e orar. Já foi, já passou. Vamos tratar. Se eu for tratar só do passado, o que eu tenho que ver do passado? Eu não posso ver o meu sentimento de culpa do passado, que senão eu não vou para frente. Eu tenho que ver do passado aquilo que eu fiz bem, legal, aquilo que eu errei, para não tornar a errar. É isso que eu tenho que ver do passado, e não ficar remoendo essa pedra de culpa. Tirar essa pedra de culpa. A pedra de culpa está removida, e Jesus está falando: fulano, vem para fora, acabou a culpa. Tem uma outra, tem pedra de decepção, tem pedra de ansiedade. Uma pedra muito importante que todo mundo faz é pedra da comparação. Você conversa com Deus, o meu vizinho, o Senhor deu isso, e eu aqui que faço isso. Porque você tem que ficar falando o que você faz para Deus. Não precisa ficar falando. Ele sabe muito bem daquilo que você fez, daquilo que você não fez também. E aí vem a pedra da comparação. Vê o versículo 37. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Já está comparando, já estão chamando Jesus de incompetente. Ô Jesus, não está sentindo nada. Curou um cego, ressuscitou não sei quem, ressuscitou a filha do Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Não podia vir socorrer o Lázaro. Não estava nem falando em ressuscitar.
ressuscitar o Lázaro, Senhor. Por que não veio antes e curou Lázaro? Mas se deu para fulano, por que não deu para a gente? É a pedra da comparação. E eu tenho uma coisa, eu tenho que olhar o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim. Quando Deus fornece para alguém alguma coisa que você fala assim, puxa, foi para ele, não foi para mim? Glória a Deus. Glória a Deus, porque você não sabe o que tem preparado para você. Para você, às vezes, a coisa é muito maior. É muito maior. Eu vi uma passagem, quando eu comecei a dar aula, num cursinho em São Paulo, isso faz alguns anos, e todo mundo queria dar aula no cursinho, porque ganhava bem. Além de ganhar bem, você tinha um status dando aula no cursinho, etc. e tal. E num certo ano, a gente fez uma prova de um teste, né? Fui eu e mais 14, foram 15 aprovados para dar aula. E começamos a dar aula no colégio e não no cursinho. Mas a nossa ideia dos 15 ali era dar aula no cursinho. Obviamente também não tinha 15 vagas no cursinho, mas quem se destacasse mais ou menos, sei lá, mas a grande maioria que estava ali, que era um pessoal meio conhecido no meio, queria dar aula no cursinho. E aí passou-se um ano, não chegou a ser um ano, houve uma reformulação do horário e a gente entrou, para vocês terem uma ideia, a gente dava aula no primeiro e no segundo ano colegial. E quem dava aula no terceiro ano colegial, a matéria era igual no cursinho. Então, para você dar no terceiro ano e no cursinho, já estava ali, porque a matéria já era igual. Então, depois de alguns meses, um pessoal foi para o terceiro ano. E eu não fui, fiquei no primeiro e segundo, dando uma aula meio especial no primeiro e segundo ano, que os outros não davam, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria dar aula no terceiro, para que do terceiro eu fosse para o cursinho. Mas eu saí dessa reunião, vocês não sabem, só não chutei lata porque me encontrei a Lázaro na minha frente. Mas estava assim muito chateado. E no dia seguinte, chateado, embora eles tivessem me dado algum tipo de aula, que eu estava ganhando mais do que os outros, mas não era aquilo que eu queria estar próximo do cursinho. Muito bem, passou-se um mês e pouco, e aí um professor do cursinho faltou, e aí o Bedel entra na sala e me chama para cobrir aquele professor que tinha faltado. Aí eu fui, e aí foi o meu teste no cursinho. E daí fiquei no cursinho. E eu fui, dos 15, os outros também foram para o cursinho. Alguns foram para o cursinho, mas foram depois. Quem foi primeiro? Fui eu. Mas não estou colocando esse primeiro para me exaltar, não é isso. Estou colocando no sentido de que eu não estava no terceiro ano próximo, mas o pessoal me deixou numa aula especial em primeiro e no segundo ano, eu estava mais próximo do terceiro do que eles, mas eu não sabia disso. Então Deus faz coisa que você acha que aquilo está longe, que aquilo você não vai alcançar, mas aquilo vai chegar na tua mão. Aquilo vai chegar. A felicidade, a paz vai chegar. Saúde. Pastor Eta fala, saúde vai chegar. Amém. Glória a Deus. Nós passamos por alguns
reveses? Passamos. Nós temos um corpo. E esse corpo vai sofrer desgaste, mais ou menos. Mas é o que eu estava pensando ontem, de um outro assunto. Nós colhemos o que nós plantamos. Então, falando um pouco de mim, para encerrar, daqui a pouco vai ficar uma biografia isso aqui. Eu sofri com problemas cardíacos, graves até. Mas por quê? Porque durante, sei lá, 20 e poucos anos, fumava 3 maços por dia. Agora, você fumar 3 maços por dia, passa por estresse, não se alimenta bem, por cansaço, por um monte de coisa, você quer o quê? Saúde perfeita. O meu irmão, até 2 meses atrás, se vangloriava que não tinha nada no coração. Ele é um pouco mais novo que eu. Fumava feito um doido. Aí infartou. E aí caiu a ficha dele, quando o médico chegou para ele e falou: olha, o senhor já infartou, já tem uma artéria fechada há muito tempo. Quer dizer, ele já teve um infarto silencioso sem ele perceber. E aí o cara entrou em desespero, porque esse era o segundo já. E se vangloriava que tinha uma saúde de ferro. Você pode ter uma saúde de ferro fumando 2 maços e meio por dia? Não vai ter. Não vai ter. Então, nós damos graças a Deus por tudo, mas nós temos de fazer a nossa parte. Nós não podemos começar com incredulidade quando Deus está te dando a fé para você ir para frente. Nós não podemos ficar comparando fulano, ciclano, quando Deus está te dando tudo aquilo que você quer. E você tem, por final, uma pedra que o Senhor quer remover da tua frente, é a pedra da morte, assim como Ele removeu. Aí você para para pensar e fala assim: poxa, mas eu não morri. Não, mas você não morreu, mas você peca. E o salário do pecado é quem? A morte. Pronto. Como é que você quer que o milagre aconteça na sua vida quando você vive pecando? Quando o salário do pecado é a morte. Nós sabemos, não vamos dar uma de santarrão aqui, né? E todo mundo peca. Mas nós vamos fazer o quê? Para que nós pequemos cada vez menos. E vamos entrar debaixo da vontade de Deus. Quantas vezes o problema não é pecar, é não se arrepender do pecado. Esse é o problema. Porque pecar todo mundo peca. Agora, eu estava falando com o pastor Job até essa semana. A gente estava na porta do consultório, me chega uma pessoa, né, comentando, de quinta-feira tem uma feira na rua do consultório. Então o trânsito fica aquela bagunça. Você não tem lugar para estacionar, a rua vira 4 mãos, né? Não é nem 2 mãos, é 4. Cada um faz o que quer na rua. Então, é uma bagunça, até as 2 horas da tarde. E aí chegou uma moça. A gente estava parado conversando, e aí ela fala umas coisas e solta um palavrão. Aí tu comentando, alguns anos atrás, eu não era convertido, aquilo ali era normal para a gente, era um palavreado normal. Hoje, aquilo ali bate no ouvido e dói. É isso que é quando você começa a modificar algumas coisas. O Espírito Santo te modifica, é nisso. Não só nisso, né? Estou dando um exemplo. Mas é nisso assim, porque aquilo que ela falou, antes aquilo não me chocaria. Eu não ficaria, nem estava nem aí. Talvez eu falasse pior para ela. Mas naquele momento, aquilo que a mulher falou
caiu bem, nem no meu ouvido. A gente comentou, eu e o pastor Jovem, sobre isso. Isso é a mudança. Então ele quer remover aquela pedra no caminho, aquela pedra que está impedindo que você alcance mais coisa. O Senhor, permita que o Senhor haja na tua vida. Lembre-se, para o Lázaro sair, o milagre de Deus é fácil, mas tinha que tirar a pedra para o Lázaro passar. O Lázaro não ia passar através da pedra. Jesus podia tirar a pedra? Podia, mas Ele quer que você remova. Ele quer deixar o caminho livre para mover, para que o Espírito Santo se mova na sua vida. Ele quer deixar que a sua força, a força dele, seja completa na sua vida. Que você não culpe os outros, não culpe a Deus e nem se culpe. Ore só, vamos orar, para que aquilo que aconteceu ontem, aquilo que aconteceu anteontem, mas aquilo que vai acontecer amanhã, esteja debaixo da graça de Deus. Esteja debaixo. O Senhor quer que você fique agora debaixo da graça dele. Mas para eu ficar debaixo da graça, existem condições. Foi falado pelo pastor Hélio. Eu tenho que estar nele e ele em mim. Quando ele está em mim, as pedras começam a dissolver, até do rio. Você consegue expelir, consegue. Quando não consegue, por meios naturais, tem médico para isso. Nós não podemos espiritualizar tudo. Esse é um outro erro da história. Não pode espiritualizar tudo, porque uma boa parte é você que faz. Uma boa parte é você que põe a pedra ou você que tira a pedra. A pedra depende de quem? De você. A pedra depende da tua atuação. Debaixo de quem? Debaixo da graça do Senhor Jesus. Abaixa a cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus que nos dá graça, um Deus que nos reveste tanto poder. Queremos agora que o Senhor retire de nós essas pedras, pessoas que têm pedras de tristeza hoje, que essa pedra seja removida em nome de Jesus. Uma pedra de decepção, uma pedra de amargura, Senhor, uma pedra que tem doença, e que essa pedra seja removida, e que Jesus está falando para você: saia, meu filho, saia, e você vai estar saindo com saúde, com vida, porque Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Saia com a graça de Deus. Que nós possamos daqui hoje sair debaixo da Tua graça, Senhor, estarmos revestidos do Teu amor, e quando olharmos para nós refletirmos a Tua luz, Pai, porque não temos nenhuma pedra na nossa frente. E Jesus está falando: meu filho, vem para fora. Não tenha depressão, não tenha medo, não tenha incredulidade. Acredite em Deus, e Ele fará o melhor para você.
Ele vai te curar, tanto na saúde material, física, como na espiritual. Não deixe que o inimigo te lance setas. Use o capacete da salvação. Sinta o Senhor te revestindo de poder e de amor agora. Sinta o Senhor, sinta o Espírito Santo te revestindo agora. Você vendo essa luz maravilhosa do Senhor caindo sobre a tua alma, sobre o teu corpo, sobre o teu espírito. E que esse amor maravilhoso do Senhor permaneça para sempre em nós, permaneça para sempre em você. Não deixe que isso caia. O amor de Deus, que é o vínculo de toda a perfeição. O Senhor já removeu a pedra e você está livre. Está livre. E agora é só abrir a boca e falar do amor de Deus, e falar o que Deus tem feito na tua vida, o que Ele tem feito no passado, o que Ele tem feito hoje e o que Ele vai fazer amanhã nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém.